Aqui nós defendemos a economia de mercado e a propriedade privada. Seja bem-vindo ao podcast Mises Brasil, com Adriano Paranaíba. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Mises Brasil, bem-vindos aqui Adriano Paranaíba, seu podcaster. Pô, eu falei esse negócio de podcaster, eu ainda tenho um preconceito com esse nome podcaster, mas colocaram o roteiro aqui para ler, então vou ler, né? Tá bom? Gente, hoje entrevistando Paulo Guedini, fundador e presidente do Instituto Libertário Cristão. Grande Paulo, tudo bem, cara? Prazer estar aqui, Adriano. Muito bom, tudo bem sim, graças a Deus. E você, meu amigo? Isso, hoje ele está no chapéu de presidente do Instituto Libertário Cristão, mas também é conselheiro aqui do Instituto Mises Brasil. E tem um podcast do Paulo que você gravou sobre finanças, que é a sua área de trabalho, né? Tem um podcast bem legal teu aqui. Nossa, faz tempo esse daí. Faz, 400 e pouco. O pessoal vai colocar na descrição do vídeo aqui o episódio, foi justamente sobre investimentos na época da pandemia, né? Então faz aí um tempinho bom. Por isso que a internet é perigoso, Paulo, porque fica gravado os negócios que a gente faz, tá? Não tem gente fugindo do passado não, né? Mas hoje o Paulo está aqui para falar de uma iniciativa sensacional que teve o seu lançamento oficial na Conferência de Escola Austríaca do ano passado, em agosto, que é o Instituto Libertário Cristão, e hoje o Paulo vai tirar todos os seus bugs da cabeça sobre a questão de ser libertário, de ser cristão, de ser católico libertário. Então, assim, hoje é o dia de a gente ir afora e esse assunto não zerar de vez, porque o Instituto Libertário Cristão tem um trabalho para justamente ajudar isso e a gente ir estudando, entendendo. Mas eu queria, Paulo, que você falasse aí rapidamente, uma pequena introdução aí, como que você chegou nessa ideia do Instituto Libertário Cristão, antes da gente falar do Instituto Libertário Cristão propriamente dito. É bom, eu morava nos Estados Unidos em 2011, 2012, na época da eleição que tinha o Ron Paul lá, e era justamente a época que eu estava começando a conhecer o Instituto Mises Brasil aqui, nas redes sociais e tal, e me defini por libertário naquela época. Só que sempre fui católico, desde 92, quando fiz a primeira comunhão, há 32 anos atrás. E aí giraram uns amigos meus e falaram assim: Adriano, pô, Guedini, mas você não pode ser cristão e católico ao mesmo tempo, cristão e libertário ao mesmo tempo, não pode ser católico e libertário ao mesmo tempo. Aí eu falei, ué, por quê? E eles tinham uns argumentos que eu sentiam que eram bem ruins, mas eu não sabia contra-argumentar tão bem. E aí eu fui pesquisar na internet, achei um instituto que se focava nisso, em explicar isso, porque que as duas coisas são compatíveis, que era o Instituto Libertário Cristão Americano, do Norman Horn. E aquilo me inspirou, mandei mensagem para eles na época, já em 2011, falei, olha, um dia eu vou fazer um desses aqui no Brasil. Demorou um pouco mais do que eu gostaria, eu quase lancei em 2019, aí veio a pandemia, uma série de problemas, adiou. Quase lancei em 2023, por pouquinho também, acabou por motivos pessoais não saindo e saiu na metade do ano passado, em julho, em agosto. Foi por isso. Foi porque eu senti as dores das críticas de quem falava que era incompatível, que eu não podia ser católico. Cara, e assim, eu não sei se essa crítica você recebeu aqui lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil já? Porque... Eu recebi lá, mas de brasileiros. De amigos brasileiros. Pois é, cara, porque assim, é interessante que eu também tinha recebido essa crítica, assim que eu me envolvi também no movimento libertário, e me identificava como libertário e tal, e quando alguém, né, teve umas duas pessoas que perguntaram se eu tinha religião, eu falei assim, não, eu sou católico e tal, e assim, as pessoas falavam de uma forma assim, incompatível, é água e óleo, e eu, cara, poxa, assim, eu não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, mas eu falei assim, cara, não é tão assim também não, né? Intuitivamente, assim, não é coisa tão absurda. Aí eu fiquei mais encucado em ir atrás e tal. E eu não esqueço nunca que foi justamente quando eu fui um dia na sua casa, você me chamou um dia para jantar, e você me deu aquele livro do Instituto Libertário Cristão, aquele sobre perguntas sobre a fé e libertarianismo. É o Faith Seeking Freedom, é. Isso, cara, e aquele livro lá passa um pente fino, e hoje a gente vê o trabalho do Instituto Libertário Cristão trabalhando muitos temas que são até polêmicos, né? Eu vejo a qualidade do conteúdo lá do site de vocês, que vocês não entram em treta de ficar atacando os outros, mas traz um conteúdo muito legal. É esse o objetivo do Instituto Libertário Cristão? Aí eu queria que você, então, agora
né, desse a letra aí para a gente qual que é o objetivo do Instituto Libertário Cristão, quais os projetos que vocês estão envolvidos, para quem tem essas dúvidas saber, né, que tem esse porto seguro, não só o site, mas Instagram, essas redes sociais, né? O objetivo do Instituto Libertário Cristão, ele é bem simples à primeira vista, mas é bem complicado quando você cavoca até a segunda página, que é simplesmente, né, desmistificar as premissas erradas que existem na intersecção entre teologia, né, filosofia política, economia, e fé, né? Então, assim, é basicamente tentar mostrar para cristãos de todas as estirpes que eles não têm que dormir com peso na consciência, não têm que sentir, né, para os católicos, por exemplo, com vontade de se confessar só porque eles são libertários e acham que o Estado é algo ruim. É para mostrar que não é incompatível. E para isso a gente usa teologia, usa passagens da Bíblia, usa mesmo doutrina, no caso do catolicismo, usa lógica, usa contexto, usa história, explica bastante coisa, muita confusão que foi feita nos últimos 2 séculos na cabeça dos cristãos, em parte por culpa de membros das igrejas que se deixaram influenciar por pessoal autoritário, de esquerda, em parte porque são seres humanos mesmo que erram e falam besteira, por exemplo, de economia, né? E o site tem esse objetivo, que parece simples, mas é complicado. Aí, numa segunda derivada, a gente vai tentar em algum momento explicar que, na verdade, se você é cristão, você deveria ser libertário, que é a filosofia política mais compatível com o cristianismo, com a nossa fé, com a teologia, né? Mas esse é a faixa preta, é o segundo dan, né? Primeiro a gente tem que mostrar que não é incompatível e por quê. Legal, né? E assim, você tocou num ponto importante, porque assim, há uma confusão dentro e aqui eu não estou falando só da Igreja Católica, mas também de diversas igrejas cristãs, porque a gente vê um monte de movimento progressista tendo espaço dentro das igrejas, e era para ser muito mais incompatível, né? Era para as ideias marxistas, por exemplo, ser muito mais incompatível, mas eles conseguem, por causa de retórica, até mesmo por causa do mundo velho de gente, que eles montam literalmente um exército de pessoas com esse objetivo de chegar lá e mudar a ideia, né? Essa ideia de associar o socialismo ao cristianismo. Então tudo isso é muito complexo, né, Paulo? Você acha que esse é o maior desafio ou realmente o libertarianismo é uma ideia complexa de entender? O libertarianismo é muito facilmente confundido com libertinismo, por exemplo. Você acha que é mais de um lado ou do outro? Não, antes fosse o problema só convencer que o cristianismo não tem nada a ver com o socialismo. Essa é a parte fácil da história, da brincadeira. Mostrar para cristãos que o autoritarismo socialista especificamente e que o intervencionismo econômico do socialista é algo ruim do ponto de vista utilitarista e também do ponto de vista moral sobre a Bíblia, é fácil, entre aspas, tá? Por mais absurdo que seja o que essas pessoas falam, é óbvio que tem gente que acredita, mas é um trabalho até que mais tranquilo. O difícil é mostrar para cristãos que não são de esquerda, que são, no entanto, incompatíveis com a fé cristã, no sentido que são autoritários, que não respeitam o livre-arbítrio, e às vezes, infelizmente, também não entendem de economia, que eles estão não só prejudicando a quem eles mais querem ajudar na terra, os mais pobres, como também estão sendo anticristãos no sentido moral, indo contra o que vários santos falaram, o que os apóstolos falaram, o que o próprio Jesus falou e contra o que ele não falou também. Então, são duas frentes em paralelo, né? Às vezes com argumentos parecidos, infelizmente. Existe muita confusão, posso explicar aqui quais são os argumentos espantalhos que ambos os lados usam. E acho que existe muita confusão sobre o que libertarianismo não é, né? Você falou aí a libertinagem e tal, libertinismo. Esse é um dos pontos que acaba sendo usado pelo pessoal de direita, que é mais autoritário, e que não entende o que é o conceito do libertarianismo. Eles têm conceitos errados, têm premissas erradas sobre o que é a filosofia política do libertarianismo. Então, para você começar uma conversa com eles, você primeiro precisa esclarecer quais são as premissas, o que o libertarianismo não é. Eles acabam atacando você com argumentos errados, que não partem de premissas corretas. Deixa eu interromper o episódio aqui rapidinho,
porque assim, que os austríacos oferecem a melhor teoria para compreender a economia, isso aí você já sabe, tá careca de saber, quem acompanha aqui o nosso podcast. Mas, por mais didática que seja a teoria austríaca, às vezes tem alguns conceitos que o pessoal se perde, alguns conceitos econômicos aí, que às vezes é difícil, principalmente para quem não tem uma formação na área de economia. Bom, eu tenho uma solução para isso. Conheço o meu curso Economia para Não Economistas. Um curso criado para explicar sem complicação esses conceitos econômicos e tentar explicar esse maldito economês. Então a ideia do curso é você entender de moeda, origem de inflação, forças de mercado, consequências do intervencionismo e um monte de coisa que é importante para o dia a dia. O curso também oferece aulas voltadas para profissionais de outras áreas que demandam muito de economia no seu dia a dia. São 4 aulas especiais para médicos, advogados, pessoal do urbanismo e transportes e mercado financeiro. Acesse agora esse link que aparece aí na descrição do episódio e saiba mais. Economia para Não Economistas, agora de volta ao nosso episódio. E é engraçado quando a pessoa tem a consciência, assim, os fundamentos estão bem desenhados, né? 2 vezes aqui você já falou sobre libertarianismo, que é filosofia política. Esse é um ponto que, assim, as pessoas já misturam a escola austríaca e libertarianismo é a mesma coisa, e não é, né? Então, assim, entender esse ponto, eu acho que é que nem você falou, a coisa simples, mais difícil, né? Explicar que libertarianismo é uma filosofia política e com ela você pode fazer análise e aí usa na parte da economia a escola austríaca, pode usar outras áreas e tal. Mas a galera tem essa dificuldade, né? Eu não sei se você acha que é formação, dificuldade, ou é má fé mesmo? Eu tenho que defender meu time, é tipo time de futebol. Eu sou conservador e é isso aí, e os libertários são meus inimigos também. Você acha que é o quê, cara? Acho que é mais uma compreensão mesmo, porque quando eu converso com pessoas muito cultas, de seminários, pessoas que leram a Suma Teológica inteira e tento explicar isso, eles entendem, né? O meu diretor espiritual entende. É questão de sentar e explicar com calma o que não é. Então, por exemplo, você tem uma lista lá de coisas que eu acredito, que eu falei até na palestra da LibertyCon, que são os links entre o cristianismo e o libertarismo. Tem uma série deles, né? Tem o livre-arbítrio, tem, né, a lei natural, direito natural, que está como alicerce do PNA, tem defesa da propriedade privada por parte da Bíblia, etc. Tem uma série de coisas, né? E tem a visão de Estado, tem um monte de coisa. Mas tem esse outro lado aí do que o libertarismo não é, que basicamente é o seguinte: o libertarismo não é algo que se propõe a dizer como é que você tem que viver a sua vida, né? Como é que você vive uma vida virtuosa, como é que você vai para o céu. Ele não é algo assim, ele é uma filosofia política. Então ele está circunscrito a uma pergunta simples e ao mesmo tempo difícil de ser respondida, que é o que é o papel do Estado, o que o Estado tem ou não que fazer. Mas é uma pergunta que não tangencia o que nós temos que fazer para ser feliz, o que você tem que falar dentro da igreja, o que você tem que ensinar para os seus filhos em como viver. Não responde perguntas sobre o que é felicidade, por que existe injustiça no mundo. Então a gente é criticado por pessoas que digam, mas poxa, isso aí não é suficiente, você está falando só do Estado, não está falando de outras coisas. É verdade, mas não nos ataque por isso, porque é um objetivo, entre aspas, estreito mesmo, é humilde, né? Então, por exemplo, o libertarismo não se propõe, Adriano, a ser uma visão de mundo abrangente, igual ao objetivismo. O objetivismo se propõe a ser uma filosofia de vida, né? Não, como é que nós temos que viver, etc. O libertarianismo, ele simplesmente respeita o princípio da não agressão relativo ao Estado, né? Vida, liberdade e propriedade, que inclusive tá tentando fazer briga com os outros aqui, você já trouxe mais gente pra briga aí, tu falou dos objetivistas, porque esse sim é bagunçado nesse sentido, né? Então, assim, na verdade, isso aí dá um tema só para um outro podcast para explicar por que eles atrapalham muito nessa minha missão de esclarecer que nariz de porco não é tomada. Eles atrapalham ao criticar. Eu acho que é por isso, porque mistura objetivista com libertário, tipo assim, é liberal, acho que liberal é tudo a mesma coisa. Eu acho que tem vários pontos de análise do porquê que é tão difícil a galera entender, né? Eu te interrompi, mas continua, desculpa. Não, eu só usei o objetivista como um contra-exemplo, né? Quer dizer, os cristãos podem e devem atacar os objetivistas porque eles sim tentam competir com a fé, com o cristianismo, né? No mesmo bracket, ali, na mesma faixa de jogo, né? Tentar ver o que é uma visão de vida. O libertarismo não. Ele é atacado por coisa que ele não é, né? Por exemplo, ele não é contra o conceito de autoridade. Enfim, o pessoal fala, não, mas vocês libertários são contra a autoridade, hierarquia, de jeito nenhum. A gente é contra um cara burocrata em Brasília
querer mandar em você com a arma na sua cabeça dizendo que você pode e não pode fazer. A gente é contra um Hitler, né? Um Hitler da vida, um Mussolini da vida. Autoridade familiar dentro da igreja, uma empresa, qualquer empresa tem CEO, ninguém é contra a autoridade. Né? Desde que seja algo nesses meios intermediários ou empresário, a gente é contra a burocracia, o monopólio da força. Né? E por quê? Por todos os motivos que a gente explica no site. Isso não é incompatível com o cristianismo, não é compatível com nada que Jesus falou, nenhum apóstolo, nada. Quer dizer, tem pontos que são mais justos de serem debatidos, que não são tão simples de ser explicados, que a gente tenta explicar. Tem uns 4 temáticas assim que o pessoal vai na bola e é justo você tentar explicar, mas a maioria dos argumentos são argumentos espantalhos que na verdade atacam coisas que o libertarianismo não se propõe a ser. Eu posso listar um monte deles. Lista só 2 aí pra nós. Só pra galera ver o nível do jogo baixo que às vezes a galera usa. Um deles, esse que eu falei, né? A autoridade é um conceito importante. Isso, em geral, é um conceito que vem do pessoal de direita mais autoritário, né? É que lá em Romanos 3 tá falando lá, tem que obedecer à autoridade, tá? Não, esse daí é um ponto justo de questionamento e a gente tenta explicar. Aliás, a maior parte dos artigos que a gente tem lá é para tentar explicar essa visão do Estado aos olhos da Bíblia, né? Aos olhos de Deus, aos olhos do Novo Testamento e tal. E do Antigo Testamento também, né? A gente foca nesse ponto, porque aí sim é uma disputa, um debate super justo de se ter. Esses que eu estou falando que são argumentos espantalhos são mais fáceis de rebater do que Romanos 13, né? Romanos 13 é o que a gente mais tem, argumento lá. Então, dos mais fáceis para os mais difíceis, né? Então, assim, primeiro você tem que explicar que não é um conceito de como se tem que viver, né? Não é um conceito de como é que você tem que levar a sua vida e para o céu ou ser mais feliz nem nada, né? Não se propõe a ser uma visão de vida abrangente com o objetivismo e também não é contra o conceito de autoridade. Mas tem outros argumentos que eles usam espantalhos, né? Que é assim, não, mas e a importância da moral cristã? Gente, eu sou totalmente a favor da importância da moral cristã, né? Eu defendo isso na minha família, para os meus amigos, para minha igreja, posso criar um canal para fazer isso, posso falar no banquinho do Hyde Park em Londres, em cima, não tem problema. Uma coisa não é mutuamente excludente com a outra. É óbvio que eu acho que o cristianismo, a fé é mais importante que a filosofia política. Mas já tem a igreja, né? Eu não vou abrir outra igreja. Tem bastante... há 2000 anos tem gente defendendo a fé cristã para a salvação das almas. Posso eu fazer o único instituto que no hemisfério sul vai tentar explicar que as coisas não são incompatíveis? Quem sabe melhora um pouco a nossa vida na Terra aqui um pouquinho e a gente fica um pouquinho menos escravo, né? E até para ajudar a missão da igreja dela não se misturar com o Estado para se envolver em política, porque deu muito ruim lá antigamente, né? Quando você mistura igreja e Estado, então... A história de igreja e Estado assim, é um dos pilares centrais do que a gente fala, né? A gente começa sempre explicando a Torre de Babel, que é uma revolta contra Deus, né? Foi a primeira maneira lá que eles tentaram se colocar no lugar de Deus depois do pecado original e ter todo esse poder, né? Em Gênesis 10, 11, depois você teve, né, 1 Samuel 8 lá, pediram para ter um rei, a profeta avisou, olha, vai dar ruim, vai estuprar sua filha, vai escravidar seu filho, não tenha. Tentaram, deu ruim. E assim por diante, né? Você tem, assim, N passagens, né? Você tem Lucas, Mateus 20, você tem Meu Reino Não É Deste Mundo, João, né? Você tem Filipenses 3, né? Minha cidadania, a cidadania de você está nos céus, não está aqui. Ou seja, você tem N exemplos na Bíblia inteira de que o Estado é antagônico a Deus, né? Mas aí você falou assim, alguma coisa do tipo, deveria não querer o Estado. É interessante essa sua observação, porque muitos dos que criticam uma suposta incompatibilidade e acham que o Estado está sendo desejado por Deus e não simplesmente autorizado, como, né, o demônio ele é autorizado por Deus, tudo que acontece na Terra é autorizado, mas ele não é desejado, né? Ele é simplesmente permitido, né? Eles esquecem o seguinte, né? A melhor lei é aquela que você fica tranquilo se ela estiver na mão do seu inimigo moral, daquele que não tem os seus valores, não tem os seus princípios, daquele que vai usar aquela lei de uma forma que você vai ficar tranquilo, você não quer dar poder para ele. Mas é um approach um pouco pueril, às vezes, da direita autoritária, que acha que, não, basta a gente ter uma pessoa certa lá, né? Quando for o meu, aí tudo bem. Aí se mudar o governante, o rei, ou sei lá quem, não, aí eu quero que seja o Estado pequeno. Quando fecharam as igrejas na pandemia,
Aí eles queriam um Estado pequeno, né? Aí eles entenderam o quão opressor e o quão autoritário, o quão maligno pode ser o Estado, né? Não precisaria esperar até lá, né? Nosso Deus, nosso Jesus foi morto pelos governantes da época, né? Porque justamente acharam que ele queria implementar um governo temporal aqui na Terra. Ele não queria, né? Ele falou, meu reino não é deste mundo, mas interpretaram errado, mataram. Ele é inimigo de César, ele quer ser rei aqui, ele é inimigo de César. Agora, é como se as pessoas falassem assim, não, mas ele não queria, mas eu queria que ele tivesse, que ele quisesse. E então, vamos justificar por outra maneira, porque ele foi assassinado, né? Vamos fazer os caras que mataram ele pelo motivo errado terem matado pelo motivo certo, porque eu quero instaurar aqui na Terra uma burocracia política, né, que vai impor nos outros algo diferente do que ele mesmo propôs, que era o livre-arbítrio, né? Deus em nenhum momento falou para a gente impor a moral, até porque impor moral, impor virtude é algo impossível. É um oxímoron. Você só é virtuoso se você pode escolher. Senão não tem virtude, né? Senão não tem virtude em ser virtuoso, você não poder escolher ser, né? Se você está obedecendo algo, seja de uma está obrigado a fazer algo, proibido de fazer algo, porque tem uma lei, você não está sendo mais santo, você não está melhorando seu caminho para o céu, você não está em nenhum momento sendo mais virtuoso, você não está exercendo o seu livre-arbítrio. A razão pela qual a gente existe é poder escolher. É uma das coisas que eu mais tento explicar lá nos artigos e em palestra, é que o livre-arbítrio, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos deu a liberdade, a dignidade, a racionalidade de escolher entre o bem e o mal. Essa é a diferença entre a gente e os animais. Ele deu, portanto que ele nos ama, ele deu o direito e a racionalidade de escolher entre o bem e o mal, inclusive se auto-prejudicar. Mas tem gente que acha que um burocrata lá pode fazer o que Deus acha que ninguém pode fazer com a gente, nem ele. Então, assim, é difícil de entender como as pessoas não entendem isso. E eu acho que a gente tem que dizer para as pessoas que são autoritárias desse jeito, Adriano, que elas é que não estão sendo cristãs. Elas estão realmente indo contra a fé e a moral, né? Mas é um caminho longo. Mesmo passando a pandemia, como eu falei, né? Quando fecham igrejas, quando obrigam a dar vacina e tal, quando prendem pais que supostamente estão errando, segundo a cartilha da ONU, lá por dizer para os filhos que não existe ideologia de gênero, que só existe homem e mulher, geneticamente falando, aí nessas horas eles acordam, falam, puta, meu, não pode, é um absurdo absurdo tirar a guarda dos filhos porque eu estou ensinando o correto. Pois é, só que esse poder na mão, esse poder que você quer pro Estado na mão do cara errado, tá nisso. Aí o cara vem e fala, não, mas não vai ser o cara errado. Aí você ri, né? Você fala, pô, aí tem 10 mil anos de estatística, é sempre o cara errado. Então, assim, é o que o C.S. Lewis fala, é o que todo mundo fala, Orwell, mas, pessoal... E assim, a gente não precisa, né, gente, ir longe na história. Hoje nós estamos vendo estados, vamos pegar o caso da Nicarágua, prendendo padre, prendendo bispo, prendendo... Eu vou dar um exemplo aqui que está acontecendo neste momento no Brasil, a perseguição que está acontecendo com a rede TV Canção Nova, né? A Fundação João Paulo II tem lá a concessão de televisão e rádio e estão falando que não pode mais ter 100% de conteúdo religioso, tem que tirar, senão vai perder a concessão. Então o Estado quer obrigar uma emissora católica que ganhou a concessão, não mentiu um momento nenhum para o Estado, não foi lá, não deu o golpe, falou assim, dá uma TV para nós, e depois começou a rezar o terço o dia todo. Não foi isso. Eles falaram, nós somos católicos e tal, e agora o Estado quer obrigar o quê? O cara a pular conteúdo, sei lá, que às vezes não tem nada a ver com, e muitas vezes o objetivo é esse, né? Então, assim, as pessoas vivem essa dicotomia, né? Mental. Eu não quero chamar a pessoa de burra, né? Porque nós temos, como você falou, muitos intelectuais, gente inteligente, mas parece que dói você abrir mão de alguns conceitos que você tem da importância do Estado. No final das contas, o problema é o amor ao Estado. Seria isso, Paulo? É um pouco amor ao Estado por parte de alguns, mas... Muita coisa, eu sei. Eu só estou aqui jogando para a gente... você está indo no cerne da questão, né? O que faz uma pessoa inteligente que teve exemplos na história e exemplos em vida do mal que existe no poder no Estado, e mesmo assim ele concede, né, essa esperança quase que ingênua, ao mesmo tempo pueril, de que não, agora, daqui para frente vai ser diferente,
vamos defender que o Estado tem que ter certo poder e basta colocar o nosso lá, né? Eu acho que assim, tem uma questão aí que o Walter Block fala muito, que é quase que o ser humano, ele fala em inglês, né? É hardwired geneticamente para se importar com o outro, né? E existe isso na nossa genética, e esse instinto de proteção e paternalismo é muito forte, né? Então a gente podia falar horas aqui da psique humana, da genética, desse impulso inicial forte que acaba, por tabela, às vezes levando ao autoritarismo, nem porque a pessoa é autoritária, mas ela acaba concedendo que às vezes os fins justificam os meios, porque ela tem esse ímpeto forte de querer ajudar. E quando pega um cara, às vezes de coração bom e tal, principalmente os cristãos, ele encontra esse argumento, esse ímpeto inicial genético da psique humana, da alma humana, né, de querer cuidar do outro, acaba encontrando um terreno fértil e infelizmente a conclusão acaba sendo errada, que não é a caridade voluntária, acaba sendo usar o monopólio da força para um fim justificar os meios. Nessa hora, a gente tem que mostrar para o cristão que ele está errado moralmente, não só que não funciona, porque a gente tentou durante muito tempo mostrar só que não funciona, não, a economia A é melhor que a economia B, o intervencionismo não funciona por isso, gera pobreza a longo prazo, tudo isso sabemos. Infelizmente, muitos da igreja, tanto católica como protestante, não sabem, né? Escreveram muita besteira sobre isso, mas eles foram mal aconselhados e eles não têm infalibilidade, né, dentro da igreja católica, por exemplo, fora do tema de moral e fé. Então, falam besteira de outras áreas, né? Mas, então qual que é o caminho? A gente tem que mostrar que é a moral os fins justificam os meios. Como? Né? Romanos 3 mostra para ele que não é para fazer os fins. Paulo foi claro, não é para fazer algo mal visando algo bom, né? Fala de Mateus 20, fala que não é para a gente fazer o que os governos fazem, os governos são tiranos, que fazem, né, coisa autoritária. Usa exemplos cristãos de exemplo do que eles fizeram. O bom samaritano não foi lá, levantou a mão e falou, não, peraí, cara, agora vamos parar tudo aqui, vamos pegar o dinheiro dos romanos, não aguento mais pagar imposto aqui para Pilatos aqui, para ajudar o cara aqui, pô, afinal o governo serve para isso, não, ele foi lá e ajudou, né? Ele não, e nem postou na rede social dele, né? Ele podia ter falado, sem ter uma lei para ajudar os pobres aqui, ó, eu tô ajudando também, vote em mim, aí ele ganhou para eleição, não, né? Ele foi lá e fez. Foi lá e fez, né? Então, assim, a caridade, ela é por definição voluntária. A caridade é ótima, é boa, é um dos motivos pelos quais a gente está aqui, para aprender a ser caridoso, né? Uma das virtudes, é amor ao próximo. Só que o Estado não tem nada, absolutamente nada a ver com isso, né? Absolutamente nada a ver com isso. Ele justamente nos tira a possibilidade de escolher esse caminho da virtude. Então é como se dissesse assim, ó, o objetivo da vida aqui é a gente aprender a ser virtuoso, dentre eles ser caridoso, pensar no outro, e o Estado vai tirar essa possibilidade da gente. Ele acaba fazendo mal, na verdade, em vez de fazer o bem, porque ele não funciona, e ainda acaba de tirar a sua opcionalidade de ser um ser humano melhor, de ir para o céu, de exercer esse livre-arbítrio que Deus deu e que disse que não era para ninguém tirar, né? Então, eu acho que esse caminho, essa confusão aí, tem que ser explicada pelo lado moral, né? Esse é um dos objetivos do Instituto Libertário Cristão, e eu acredito que é um dos meus colegas americanos lá também, explicar que você está sendo menos cristão ao defender a autoridade estatal, tá? De qualquer tipo. A governança não pode ter monopólio da força, ela não pode te obrigar a nada, te proibir a nada, pelo simples fato que Deus não obrigou e não impediu. Ele queria que você tivesse essa liberdade, e a gente explica também por que a troca voluntária, o livre mercado também é compatível. Não precisa nem entrar na origem da história da economia austríaca lá, dos pós-escolásticos, né, da escola de Salamanca. Dá para usar até a própria Bíblia, né, que não falta exemplo que chancela a existência de propriedade privada. Então, assim, você tem vários níveis de debate, né? Para combater o socialista da teologia da libertação, é mais fácil, né? Eu uso o não roubarás, né? Se não existe propriedade privada, você não faz sentido, não existe um mandamento para não roubar, porque não sei nada de ninguém. E aí tem outros N trechos e tal. A caridade só existe quando você tem algo, né? Fora N parábolas, e, enfim, que chancelam indiretamente a existência de propriedade privada, doação e tal. Jesus pedindo para as pessoas doarem. Então, se ninguém tem nada, se não tem propriedade privada, não tem. Mas isso é um modo fácil de debate. Ele começa a ficar difícil quando você começa a discutir a visão do Estado com
com pessoas que entendem, mas é totalmente possível e é uma questão de tempo para a gente conseguir explicar isso. Você falou assim, eu concordo contigo, que eu acho até assim que às vezes o que você falou até explica um pouco a falta não é que é falta de crescimento, mas por que que o crescimento liberal cresce de uma forma não tão grande? Porque a gente usa muita economia, a gente não usa conceitos fáceis. Então, assim, é uma crítica que o movimento liberal, os liberais sempre sofreram, né? E eu concordo contigo, mas assim, discutir moral seria muito mais interessante que discutir economia para mostrar para os cristãos, e num país que nós temos quantos por cento somos cristãos, né? Eu acho que 80 e tantos por cento do país é cristão, seria um caminho até mais fácil. Mas, explicar moral, eu acho que é mais difícil que economia, né, não, bicho? Olha, é um páreo duro, moral, pô, você falou assim, moral numa facilidade tão grande, mas se apertar meia dúzia assim, fala o que é moral aí, queridão, bicho. Eu acho que a galera patina, você não acha, não? Não tô criticando, tô falando assim, eu acho que seria muito mais fácil mesmo. É que, assim, a gente pode mostrar, né, frases de santos, de papa, da própria Bíblia, que ajudam a ilustrar, né? Eles deveriam querer acreditar, né? Mas quando você mostra uma explicação de 100 páginas do Mises, do Hayek ou do Rothbard, eu acho mais difícil do cara entender, né? Em geral, assim, sempre tive muita dificuldade de explicar por que menos Estado é melhor para o pobre no longo prazo, né? Fiz até um flowchart lá em 2013 que viralizou, depois fiz recentemente de novo, sempre o pessoal gosta, porque em uma página eu tento explicar isso com as flechinhas lá, e é difícil, cara, é muito difícil. Agora, a moral, por mais que seja algo que falta, às vezes a gente consegue, com um quote, né, com uma frase, explicar que é anticristão o que ele está querendo, né, que ele está com uma boa intenção. A maioria das vezes são pessoas bem intencionadas, a gente tem que conceder isso, querem ajudar o outro, querem menos pobreza aqui na Terra, querem o bem espiritual das pessoas, mas estão errando totalmente no meio, na forma, estão se auto-prejudicando espiritualmente, estão sendo menos cristãs e ainda não estão atingindo o objetivo que querem. E não precisa ir muito longe, não precisa falar de gente de classe social baixa, a gente pode pegar papas, infelizmente, a verdade é essa, né? E o pessoal critica, não, mas você não pode criticar o Papa, não sei o quê. Gente, se o Papa falou que 2 mais 2 é 5, eu tenho o dever de falar que ele está errando, porque ele tem uma premissa errada que ele está usando para atingir o objetivo dele nobre, acabar com a fome, sei lá de onde. E você falou muito bem no começo que o Papa o que o Papa é infalível em relação ao que ele fala é uma gama muito pouco de coisas que efetivamente ele é para a igreja infalível, mas e é engraçado que a maioria dos papas falam muito mais dos outros assuntos que ele é infalível. É uma pena, mas assim, para nossa sorte, você já teve dois concílios, né, um no século XIX e um no século XX, que deixaram bem claro que o Papa não tem infalibilidade em temas fora da fé e da moral, né? Então, né, inclusive você teve encíclicas papais também, né? A Rerum Novarum, de 1891, ela já falava que economia era um tema difícil da igreja se pronunciar, etc. e tal, que no fundo é uma ciência nova na humanidade, né? Depois você teve a 40º ano também, em 31, que também tentou falar um pouco a mesma coisa. Depois a 30º ano lá do João Paulo II, em agora 1991 também, de 100 anos da Rerum Novarum. Então, assim, você teve alguns relâmpagos de luz ali sobre economia em algumas encíclicas muito bons também, que a gente usa em alguns artigos do site, onde eles justamente falam, olha, é um tema onde a gente não deveria se meter e onde a razão deveria imperar. Mas às vezes daí depois entra em contradição, porque tem alguma encíclica que fala alguma coisa diferente, mais autoritária, mais com cunho intervencionista. Mas é isso, o ser humano, né? A igreja é feita de seres humanos e... Não é nem isso. Você falou, por exemplo, das encíclicas de João Paulo II. Eu lembro uma vez que falaram assim, soltou no jornal lá, João Paulo II criticou o capitalismo. E tá no catecismo novo lá do Bento XVI, o trem. Aí eu, caramba, velho, eu fui ver. Não era bem isso, né? Fala assim, é um sistema onde o lucro é o fim por si próprio, deve ser condenado. Não, peraí, velho.
Você tá falando dos picareta que fica passando os outros pra trás, né? Que só quer... Não é isso, né? Então, assim, tem ainda o que atrapalha a galera aqui, porque quantas pessoas leem encíclica papal, né? O pessoal, o Papa escreveu encíclica, vamos lá ler pra ver o que... Não, lê o que o UOL da vida, o Globo News da vida falou. O Papa desceu o pau aí nos liberais, né? Aí você vai lá e vê o Bento XVI escrever um livro só falando bem de liberalismo, né? O Libertar as Liberdades. Então, assim, tem um pessoal que atrapalha, mas que ajuda também, né? Ô Adriano, não dá nem para culpar a má interpretação do que o Papa falou quando a gente interpreta errado parábolas importantíssimas da Bíblia do Novo Testamento. Até agora as pessoas não entenderam o que é a parábola lá é mais difícil um rico entrar pro buraco de uma agulha do que entrar entrar no reino do céu do que entrar no buraco de uma agulha. Gente, Jesus em nenhum momento falou que dinheiro era ruim, per se, que ia te levar para o inferno necessariamente. O que está escrito na Bíblia é que o dinheiro ele pode potencializar as suas tentações, ele pode atrapalhar mais do que se você não tiver, porque você fica mais sujeito às coisas do mundo. Né? Não é que para começo de conversa, o pessoal não sabe nem o que ele está se referindo à agulha. Não é agulha de costurar. A agulha era um lugar onde passavam os animais, né? Para um buraco para entrar dentro de certo do muro. Então, que sim, a pessoa entra por buraco de uma agulha, mas ela tem que abaixar, porque é feito para a ovelha entrar. Não é que não dá. Você entra, só é mais difícil. Então, ele quis dizer que é um dificultômetro e que o dinheiro não pode ser o objetivo da sua vida, não pode ser o seu Deus, não pode ser o seu norte. Mas se fosse algo 100% condenável, não ia ser feito tanta alusão à propriedade privada, à multiplicação de talentos, que obviamente não era sobre dinheiro, era sobre os dons, mas que se fosse algo demoníaco, ele não ia usar como analogia, né, de multiplicar os recursos, e tantas outras. Então, passagens do Antigo e do Novo Testamento. Então, se erram na interpretação disso, imagine das encíclicas papais. Né? O próprio Romanos 13 que a gente falou, agora, que o pessoal tira de contexto, não lê o que estava no Romanos de 11 a 12, contexto de cautela, que pede cuidado, que na verdade está pedindo para que ninguém se meta em treta desnecessária, que haja prudência para que não sejam mortos. O Nero estava matando geral a galera naquela época, né? A carta foi escrita para Roma, para romanos, igual a primeira carta de Pedro também, que o pessoal fala lá do Daia César, também foi escrita para Roma, né? Então, assim, tem má interpretação de todas essas passagens, às vezes, não por todos, tá? Já vi muitas homilias interpretando corretamente. Mas mesmo Romanos 13 é tirado de contexto. A própria tradução de Romanos 13, que fala que, né, a autoridade vem de Deus, tem traduções que falam é permitido por Deus. Então, assim, o pessoal se apega, às vezes, numa palavra, numa tradução talvez mal feita, e tira o contexto totalmente do jogo, do tabuleiro, e tira todas as outras passagens e todo outro contexto também do tabuleiro. Então, assim, é normal quando o cara tem um objetivo, ele quer chancelar aquela ideia dele. Então, se o UOL chancela a encíclica papal, né, é totalmente compreensível, dado a chancela que dão para interpretações erradas, até do que está escrito há 2000 anos. Né? Isso é um problema grande. Esse negócio da interpretação, não esqueço nunca. A primeira vez que eu fui no Vaticano, tinha aquela estátua famosa lá de Moisés, né? E o bicho com chifre, mano. Caraca, velho, a imagem do Moisés tem chifre. Aí o cara foi me explicar, não, é porque na época que fez a primeira tradução lá, fez uma tradução errada aí. Moisés, ele tinha luz saindo dele, aí traduziram errado e colocaram chifres. Aí o cara foi lá e bateu no mármore lá e fez os chifres. Mas, pô, então assim, as correções na igreja veio, não, errou, não é chifre não, troca aí e tal. Então assim, as interpretações atrapalham muito e são, como você falou, 2000 anos de coisa interpretando de forma equivocada, sem contextualizar. São Paulo mesmo falava, para a mulher ficar calada e depois perguntar pro seu marido. Pô, significa que São Paulo era machista pra caramba e tal, né? Então assim, tem muitas coisas que cabem, que se você não... Por isso que é importante o estudo, né? Teologia é isso, é estudar, para você não tirar da cabeça o que acha, que o maluco falou, você não sabe nem onde é que São Paulo estava, onde é que ele estava passando, que perrengue estava, o que ele estava querendo exortar, né? E como você disse bem, né? As cartas, eu vejo assim, é muito delicada a interpretação, porque é um cara escrevendo para uma comunidade, né? Para os Gálatas, para não sei quem. Então ele está dando algumas instruções muito específicas, que eu acho que a gente tinha que estudar aquela comunidade antes de entender o que
os apóstolos, discípulos ali estavam escrevendo para a galera, né? Nossa, você falou Gálatas, cara, até uma das passagens que eu mais uso é Gálatas 5, primeiro versículo, né, que fala que é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Cara, eu não sei o que pode ser mais claro do que isso. Vamos lá, é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Mas assim, a gente não precisa ir muito além, né? Assim, tem tanto material. Eu só consigo entender realmente por uma falta de tempo dedicado a isso. Acho que é por isso que eu criei esse instituto. Acho que tem, assim, muito pouco no mundo. Nos Estados Unidos tem uns 3 ou 4 lá, gente fazendo isso, não tem mais nenhum no mundo inteiro. Então, no Hemisfério Sul, esse é o primeiro, né, que eu tô pensando desde 2011 e que tenta organizar, né, de uma forma estruturadinha, explicar quais são as compatibilidades, quais são os argumentos plantários, o que libertarianismo não é, né, qual que é o nosso conceito de libertarianismo, que também tem muita confusão sobre isso, né, até mesmo dentro do pessoal que acha que entende, né, no mundo libertário, o que é o libertarianismo. Tem muita confusão entre o libertarianismo amplo e o restrito e tal. E a gente tenta pela primeira vez explicar um pouco, né, como a gente acha que como que a sociedade deveria funcionar. A gente não tenta doutrinar ninguém, a gente não quer competir com a igreja, não quer fazer né, um apostolado. Óbvio que muita gente que é ateu talvez leia e vê lá, lê com cré e fala, puxa, realmente, agora entendi que na verdade o cristianismo é a base daquilo que eu acreditava, do princípio da não agressão e tal, e pode até se converter, se Deus quiser, vai acontecer. A gente torce para isso, mas não é o objetivo. O objetivo é ser um think tank de filosofia política, né? Eu não quero rever doutrina, não quero competir com igreja nenhuma. É simplesmente para mostrar que com o que tem, já dá para dizer claramente que a filosofia política do libertarianismo é a mais adapta à fé cristã, né? Dentre todas as maneiras de haver governança na Terra. E o trabalho do Instituto Libertário Cristão hoje é esse. Vocês produzem conteúdo, traduzem muita coisa. Você, como porta-voz, claro, do Instituto Libertário Cristão, dando palestras, deu palestra na LibertyCon, deu palestra na nossa conferência de escola austríaca. E quais os próximos passos? Por exemplo, alguém está vendo esse podcast, quer ajudar, quer participar, quer se engajar. Como é que você está visualizando? Qual é o sonho grande aí para o Instituto Libertário Cristão também de longo prazo, né? Então, só que hoje, na nossa conferência lá do Mises, a gente não fez uma palestra sobre isso, né? A gente acabou tocando nesse tema, que era um painel sobre conservadorismo versus libertarianismo, o que tem de trade-off ali, de intersecção ou não, e a gente acabou tocando nesse tema. Mas eu só dei uma palestra sobre isso mesmo, que foi na LibertyCon agora, no final do ano passado, 2024, e talvez fale um pouco agora na primeira da Acton, que vai ter aqui no Brasil. E eu até tô com a camiseta da Acton University do ano passado, que eu fui e achei incrível, né, bicho? Como é que quando a galera entende, você consegue falar de cristianismo, economia, livre mercado, né? Então vai ter então a Acton aqui no Brasil. Eu acho que, né, então ainda por definir algumas coisas, mas é possível que tenha uma palestra sobre isso. Mas voltando à sua pergunta, né, hoje a gente é um think tank que tem só o site e redes sociais, né, não tem podcast, não tem conferência ainda, não tem nada, até porque sou eu, né, a gente nem abriu para doação. A gente tem o pessoal da Roundabout, né, o Samuca aí, que ajuda a gente com a cara das redes sociais, né, com os templates e tal, mas assim, todo o material, os artigos, né, ao longo de anos, né, até 2019, eu fui coletando, mandando para tradução, muito antes de existir inteligência artificial, ficou tudo pronto em 2019, a gente quase lançou, já tinha o copyright, já tinha logo, já tinha tudo, foi lançar só agora, mas por enquanto é isso, não vende nada, a gente já tem camiseta pronta, pin pronto, folder, banner, tudo, mas a gente não está vendendo porque não tem o site pronto para isso ainda. Mas, por enquanto, como sou só eu e eu não sou rico, tenho que fazer do meu bolso, não tem doação, então é só um think tank com site. Se quiser ajudar, ainda não dá para doar, mas se quiser ajudar, compartilhe as coisas nas redes sociais que já vai ajudar bastante. O objetivo não é lucrativo, é uma ONG, sem fins né, lucrativos nenhum. É simplesmente um trabalho de formiguinha que vai durar séculos. Então a gente quer não pecar por errar nos conceitos. Então é devagar e sempre, tentando ser muito sólido no que fala, porque é um terreno extremamente espinhoso, arenoso, e que não pode errar.
né? É um trabalho que eu acredito que vai ter frutos práticos e espirituais ao longo de séculos, esse esclarecimento de que não é incompatível, né? Mas eu acho que não pode errar. Então a gente tem uma curadoria muito forte, não tem nem conteúdo próprio ainda, só pega material que já está provado e batido e amassado e testado a ferro e fogo e chuva lá fora, traduz para cá, coloca, ou seja, de palestra ou de artigo que já tem nesses institutos lá de fora, né? Não estamos deixando ninguém produzir nada, mas em breve, se quiser ajudar financeiramente, vai ajudar. A gente vai ter todos os demonstrativos financeiros bonitinhos, ninguém vai usar R$1 para nada que não seja fazer conteúdo e evento, porque tudo blindadinho, bonitinho, com conselho fiscal, auditado. A gente vai ter no futuro assim, o estado da arte de ONG no Brasil, de think tank, mas como a gente começou em julho agora, por enquanto só sou eu fazendo isso daí. Por hobby, né? Só deixar claro, isso não é meu trabalho. Isso é o que eu faço por diversão, é minha cachaça, que eu leio de filosofia e economia há 13 anos e acho que era necessário e fiz, no tempo livre que não existe. Às vezes você tem gente que quer ajudar no sentido de, às vezes nem é só questão de grana, mas configurar esse portal de venda das coisas. Quem quiser ajudar nesse sentido, e claro, a divulgação hoje em redes sociais um compartilhamento, vale muito para a gente, aqui para o Instituto Mises, aí para o Instituto Libertário Cristão. Show de bola, Paulo. E uma mensagem final, a gente chegando aqui já no final do nosso podcast, uma mensagem final de perspectivas, como você vê o futuro aí da discussão do libertarianismo junto com o cristianismo, tá mais longe ou a gente avançou alguma coisa desde que quando você começou a ter essa ideia? Como é que foi a receptividade da galera sobre isso aqui no Brasil? Como é que você está vendo esse panorama para perspectivas futuras do Instituto? Eu sabia que ia ser difícil, porque eu brinco que no conselho lá que a gente é igual o filme 300, né? É nós contra todos, né? A gente acaba não agradando nem a esquerda, nem a teologia da libertação, nem a conservadores, nem a sociais-democratas, nem a autoritários cristãos. Enfim, a gente não agrada ninguém, né? A gente é sólido, porém, nos nossos argumentos. Eu sabia que ia ser dura a batalha, então, assim, tem crítica de tudo quanto é tipo, né? Você tem mesmo cristãos que acreditam que a visão do Estado, da Bíblia, é de que o Estado não só é autorizado por Deus, mas é desejado, é algo divino. Você tem pessoas que têm essa visão mais pueril, inocente, que acham que basta colocar o cara correto e que vai se perpetuar para sempre. O poder que ele está criando na cabeça das pessoas de que é justo e legítimo nunca vai se voltar contra os seus próprios valores, né? Que ele vai conseguir controlar quem manda, usar aqueles poderes. Você tem os mais mal intencionados também da esquerda, que obviamente dentro da própria igreja, né? Teologia da libertação, claro exemplo, que mete o pau. Então a gente está cercado, mas é o que eu falo, não vim para agradar ninguém nesse mundo. A gente gosta de treta mesmo, e essa é uma briga boa, intelectualmente desafiante, e a gente vai continuar. O lado bom é que eu não esperava uma reação tão boa, tão rápida, né? A gente gastou praticamente, a gente não gastou praticamente nada, quer dizer, eu gastei com um site, né, com um material, mas de propaganda, assim, não fizemos nada, né? Foi ali quase nada, né? Para não dizer que não foi nada, gastamos alguma coisa muito pequena. E foi muito rápido, né? O crescimento ali do Instagram, em 4 meses, foi para mais de 5 mil seguidores. Você teve muita gente elogiando, mandando mensagem, tipo, agradecendo, assim, genuinamente, né? Muito obrigado por fazer isso, assim, é muito bom, muito boa qualidade. Precisava ouvir isso. No fundo, o objetivo era isso, né? Era deixar as pessoas em paz com essa decisão de serem libertárias, porque elas sentiam que era realmente algo melhor para a sociedade, que era compatível com o cristianismo, mas eram atacadas por todos os lados. Aí quando você dá a explicação, para dar o material para ela entender por que ela está certa, ela dorme muito melhor, ela vai melhor para a igreja, ela vota melhor, ela convence os outros melhores. Isso a gente viu em mensagens que a gente recebeu, assim. O feedback foi, olha, já valeu. Não, já valeu. Já valeu, e digo mais, assim, nem precisaria, né? Você falou sonho grande, crescer.
Assim, tendo orçamento, a gente faz tudo, né? Faz podcast, faz conferência, lança. A gente vai provavelmente fazer a tradução de alguns livros que não tem ainda aqui no Brasil, junto com a LVM, já tem autorização de alguns lá para trazer para cá. Tem muito material. A gente vai fazer isso. Mas só de já ter um lugar para as pessoas irem e escolherem os artigos e verem os temas e consultarem, a missão, ela, né, o grosso está feito. Era isso, era traduzir material de fora, vídeos, palestras, explicar, mastigar, mostrar que é compatível, tá aí. Não tinha nenhum no Hemisfério Sul, não tinha nenhum em língua latina. Então, assim, agora tem e tá bem feitinho. A gente se preocupou com a curadoria e vai durar. A gente quer perenidade, a gente não quer crescer rápido, não quer. Não, bicho, não é ganhar dinheiro, não é nada, não quero. Né, isso aqui é um hobby, mas pro bem, pro longo prazo, entendeu? Sensacional. Para finalizar, eu só preciso que você fale as redes sociais. Então, quem tá ouvindo esse podcast e precisa, então vai seguir quero conhecer melhor. Tem o site Instituto libertariocristão.org. Tem o site que é o Instituto Libertário Cristão.org. Tem o Instagram, que é @Instituto Libertário Cristão, tudo junto. Né? O YouTube também é @Instituto Libertário Cristão, tudo junto. E tem o Twitter, que tá mais devagarzinho lá, porque a gente teve que. A hora que a gente lançou, o Brasil proibiu de ter Twitter no Brasil. Foi no mesmo mês, né? O negócio parou, travou tudo, a gente voltou atrasado no mesmo momento. Mas é o @ILCristão. Legal. IL maiúsculo cristão. Bem legal dar uma olhada na landing page do site, a gente tentou deixar bem conciso e curto. Então, né, a primeira página tenta resumir tudo isso que eu falei, colocar de um jeito simples, da maneira dentro do possível, para as pessoas entenderem do que se trata. Show de bola, Paulo. Muito bom conversar contigo. Muito obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui nessa nova fase do podcast. A gente quer trazer essas ideias novas que estão ventilando aí o movimento liberal, e parabéns pelo seu trabalho. É muito bacana. E para você que nos acompanha, quero agradecer a sua audiência. Você está acompanhando a gente. Clica aí no curtir, compartilha e vamos seguir junto, porque aqui o Instituto Mises Brasil nós fazemos a liberdade. Valeu, pessoal. Forte abraço.